mas agradecendo a presença de todos, e dizer a importância da geologia ambiental no curso de meio ambiente. Ela fornece uma compreensão e gestão do meio ambiente, trazendo informações importantes para encontrar as melhores soluções aos problemas ambientais provocados pela ação humana. Então, vou deixar vocês com o professor, desejando um bom retorno e uma boa aula a todos. Boa noite, pessoal. Vou perguntar primeiramente se vocês me ouvem bem. Se alguém puder colocar no chat, por favor, se meu som está chegando para todo mundo. Ok, recebi um ok ali. Sim, então tá. Pessoal, é um prazer recebê-los então nessa disciplina de Geologia Ambiental, a disciplina que é uma parte muito importante, né, do nosso curso Técnico em Meio Ambiente. O meu nome é Rony Bar Pereira, eu sou engenheiro agrônomo, sou mestre em Ciências e Tecnologia na Educação. Eu quero dizer que estou muito feliz em poder compartilhar conhecimentos e também aprendermos juntos ao longo dessa disciplina. A geologia ambiental, o professor deu uma rápida introdução, é uma área fundamental para a gente entender as interações entre o meio físico, né, que são solos, rochas, enfim, com as atividades humanas, tá? Eu espero que a gente possa juntos explorar conceitos, trocar ideias, refletir, né, sobre como podemos contribuir para um futuro mais sustentável. Então, sejam todos muito bem-vindos e contem comigo para o que precisarem. Eu estou falando para vocês usando a plataforma aqui do DEAD, então eu não estou vendo o chat do YouTube em tempo real, tá? Então eu peço que vocês anotem eventuais dúvidas para que a gente possa debater pós-aula ou no nosso chat de tira dúvidas na sexta-feira dessa semana. Eu lembro vocês que a gente tem atividades, né, que todas essas questões das atividades elas podem ser respondidas através assistindo a aula, né, e através das apostilas e dos arquivos que vocês terão acesso ali, que são artigos que a gente está colocando para que o pessoal tenha acesso. As datas elas tiveram algumas alterações, né, em virtude da nossa aula ter sido modificada, seria a princípio dia 5 de fevereiro, mas como nem todos os polos estavam em funcionamento nessa data, a gente colocou para hoje, né, dia 12, e a partir daí ampliou de forma suficiente para que todos consigam fazer as atividades. Também solicito que vocês acompanhem e olhem o cronograma certinho que a gente tem ali na página, né, acessando o guia didático, e que é importante, também importante salientar vocês a busca pelo conhecimento, né, irem atrás de artigos, revistas, né, informações em geral sobre geologia ambiental, lembrando que o aluno deve ser sempre o protagonista do seu conhecimento, né, do seu processo de aprendizagem. Nessa aula de hoje, então, veremos a importância da geologia para o técnico em meio ambiente. Eu acho que vai ser uma aula, tento que seja uma aula motivadora para vocês, né, que vão se enxergar como profissionais atuando no mundo do trabalho. Também a gente vai trazer alguns tópicos do tema Planeta Terra, a origem, informação e estrutura do planeta Terra, e vamos finalizar com o tempo geológico. Também gostaria de falar rapidamente sobre como serão as avaliações, né? A gente, na semana 1, está tendo, né? A gente estendeu o prazo em virtude dessa aula que não foi dada no dia 5,
Está tendo um fórum, né, valendo 2 pontos, não deixe de responder. É um fórum que eu conversava com o professor antes, eu acho que é bem... Eu fiquei bem feliz porque está tendo bastante interatividade. A gente tem um questionário valendo 10 pontos e tem uma outra atividade ali que ficou com o nome de envio de arquivo, mas na verdade é uma resposta que vocês precisam colocar, porque seria um envio de arquivo, mas em virtude de talvez alguém não ter acesso a computador, né, ou tiver fazendo atividade com o celular, fica mais difícil de enviar um arquivo, então ficou a resposta ali, aquela atividade, valendo 3 pontos para vocês fazerem. Na segunda semana, a mesma forma, o fórum, o questionário e a resposta a essa questão, valendo então 2, 10 e 3 pontos. Na terceira semana também a mesma coisa. E a gente, na quarta, a mesma coisa. Chega na quinta semana, onde o fórum vale 5 pontos. O questionário ele vai valer 25 pontos nessa quinta semana. E a resposta a essa questão, que, como eu falei, está com o nome de envio de arquivo, ela vai valer 10 pontos. Ou seja, toda essa semana aí, toda essa unidade aí da quinta semana, ela vai valer 40 pontos. Bom, dando início, então, à nossa aula, propriamente dita, nesse slide eu mostro para vocês, eu dou boas-vindas a vocês, eu me identifico ali, como falei para vocês anteriormente, meu nome é Rony Barra Pereira, sou engenheiro agrônomo, eu sou especialista em engenharia de avaliações e perícias e mestre em ciência e tecnologia cursado no KVG. Tá? Sou servidor do KVG, sou e também aluno oriundo do mestrado do KVG. E também sou aluno hoje, conversava com o professor também, da Faculdade de Direito. Então, nunca é tarde para a gente voltar a estudar, foi o que eu fiz, estou cursando Faculdade de Direito no alto dos meus 40 anos. Gente, eu vou passar para vocês, então, o primeiro slide, que fala sobre a origem da palavra, né, e da constituição em si da geologia ambiental. A geologia ambiental é uma área que estuda as interações entre os processos geológicos e o meio ambiente, né? Ela acaba que foca nas relações entre o ser humano e o planeta. Tanto que a sua palavra, a geologia, ela vem do grego geo, que significa terra, e logos, que significa estudo. A geologia busca atender e minimizar ou diminuir, né, os impactos das atividades humanas sobre os recursos naturais. A gente sabe a importância dos recursos naturais e a geologia visa, então, prevenir desastres naturais, promover o uso sustentável do solo, da água e dos minerais em geral. Dessa forma, é uma ciência, digamos que essencial para o desenvolvimento sustentável, né? E para a preservação do meio ambiente, o que eu considero que seja importantíssimo para o curso técnico em meio ambiente, né? Desenvolver atividades que sejam sustentáveis e visando sempre a preservação. A geologia ambiental, ela estuda desde a formação da terra até os recursos naturais, né? Além da sua aplicabilidade em diversas áreas, em diversas atividades que eu julgo importante e a gente vai ver na sequência. E agora a gente já começa, né, na importância da geologia para o técnico meio ambiente, que eu acho que talvez nessa unidade é o tópico mais importante, porque essa ciência ela é essencial para o profissional técnico meio ambiente. Ela é a base científica que vai fornecer conhecimento sobre os recursos naturais, na prevenção de desastres, na recuperação de áreas degradadas, desastres naturais, né? Capacitando os técnicos, né, a tomar decisões sempre buscando sustentabilidade, né, decisões sustentáveis, visando diminuir os impactos ambientais, contribuindo para a preservação e também o uso racional do solo, acima de tudo, o uso racional de águas, né,
o uso racional de minerais, e dentre outras atividades que a gente vai ver mais adiante. Concluindo então essa primeira parte, a geologia ambiental, ela é o ramo da geologia que o profissional técnico em meio ambiente vai aplicar os conhecimentos geológicos para a resolução de problemas ambientais, e problemas esses que vão decorrer, né, que ocorrem em virtude de uma interação mal feita, digamos assim, entre o meio ambiente e o ser humano. Essa área é essencial para que a gente entenda os impactos das nossas atividades no planeta, né, permitindo prevenir desastres naturais, explorar recursos de forma sustentável e, como já dito antes, a recuperação de áreas já degradadas por essa interatividade entre o humano e o meio ambiente. Uma outra coisa muito importante é que para o técnico em meio ambiente dominar esses conhecimentos é fundamental promover, digamos, promover o equilíbrio entre o desenvolvimento e preservação ambiental. O técnico vai atuar como um agente de transformação em prol de um futuro e um planeta mais sustentável. Agora a gente vai falar um pouco sobre a atuação em si do profissional técnico em meio ambiente na área de geologia ambiental. Um dos aspectos fundamentais da geologia ambiental é a análise de impactos ambientais, né? A análise de impacto ambiental, eu acho que é uma disciplina do curso, se eu não me engano, que vocês já tiveram ou vão ter, mas a geologia e o conhecimento de geologia, ele vai capacitar o profissional a identificar e avaliar os efeitos de empreendimentos como mineração, construção civil, a própria agricultura, né, o efeito desses empreendimentos nos solos, os efeitos que eles terão nas rochas, nos lençóis freáticos, etc. Essa análise também ela vai ser essencial para a elaboração de relatórios de impacto ambiental, que é documento indispensável para planejar e executar atividades de forma sustentável, né? Ela vai ser essencial também minimizando os danos ao meio ambiente e, acima de tudo, contribuindo, né, para o equilíbrio entre desenvolvimento econômico e a preservação dos recursos naturais, né, os recursos do meio ambiente. Uma outra importante área de atuação para o técnico em meio ambiente, relativo à geologia ambiental, é a gestão de recursos naturais. Essa prática ela vai envolver a exploração sustentável dos recursos, né? Recursos esses que a gente pode citar recursos minerais. Nessa imagem mesmo a gente tem uma pedreira, né? Então o técnico em meio ambiente ele vai trabalhar na minimização de impactos oriundos dessa pedreira, dos recursos como água subterrânea, solos, com o objetivo de evitar a exaustão e contaminação desses bens que são, com certeza, essenciais. Além disso, ela ajuda a compreender os limites da exploração e dos usos dos recursos naturais. Ela vai promover uma relação mais equilibrada entre as atividades humanas e o meio ambiente. Ela, então, é uma atuação que conecta o conhecimento técnico que vocês irão adquirir ao longo do curso com a responsabilidade ambiental, sempre pensando em contribuir diretamente com a sustentabilidade. O planejamento territorial, ele é de crucial importância a atuação de um técnico meio ambiente nessa área, né? A gente que é aqui do Sul viu todo o desastre que ocorreu ano passado, né? Então a gente entende perfeitamente a importância dessa temática, né? O planejamento territorial ele vai orientar sobre a ocupação de áreas que são sujeitas a riscos geológicos, que são sujeitas a enchentes, deslizamentos, erosões, né? Prevenindo desastres como os que a gente viu ano passado, né? E potenciais impactos ambientais. Além disso, também ele vai apoiar, digamos assim, da sustentação, né,
a escolha de locais mais seguros para a construção de empreendimentos, garantindo não apenas a segurança das obras, mas também a preservação do meio ambiente. Então, essa é uma abordagem essencial para promover um desenvolvimento urbano, e não só urbano, também o rural, né, de forma sustentável, respeitando os limites desse território, né, onde vai ser desenvolvido, sempre pensando na sustentabilidade. Uma outra área de atuação para o técnico em meio ambiente, ligada à geologia ambiental, é a reabilitação de áreas degradadas. Né? A reabilitação de áreas degradadas é uma área de grande importância para o técnico em meio ambiente, que vai oferecer ferramentas e conhecimentos para recuperar áreas já impactadas por alguma atividade, né, humana, logicamente. Por exemplo, a gente pode falar a mineração ou descarte inadequado de resíduos, né? Então, esse trabalho ele busca restaurar o equilíbrio ambiental, promovendo regeneração do solo, da vegetação, dos recursos hídricos, garantindo que essas áreas que foram exauridas e foram já impactadas por atividades, que elas possam voltar a cumprir suas funções ecológicas. Né? Então, a recuperação de áreas é uma atuação que combina a técnica, né, que o técnico meio ambiente adquire no curso, e responsabilidade, né, com certeza, e sempre contribuindo para a sustentabilidade e para a melhoria da qualidade de vida daquela localidade. Né? Um outro ramo de atuação do técnico em meio ambiente, também relativo à geologia ambiental, é o monitoramento de riscos ambientais. Né? O monitoramento de riscos ambientais ele vai ser uma atividade essencial para o técnico meio ambiente, que pode auxiliar no acompanhamento, no controle dos processos naturais, como movimentação de solo, por exemplo, né? Subida do nível de rios, algumas atividades sísmicas, né? Que a gente também talvez não tenha tanto em nossas regiões, né? Mas alguns outros fenômenos geológicos que podem ser acompanhados e observados e controlados pelo técnico meio ambiente, né? Dentre outros fenômenos que podem representar risco para a população e para o próprio meio ambiente. Esse monitoramento ele se dá de forma contínua, né? Deve ser de forma contínua, e é possível, através desse monitoramento, prever e mitigar os impactos, dessa forma garantindo segurança de comunidades e a preservação dos recursos naturais. Essa atuação ela vai ser fundamental, né, para promover a resiliência ambiental, digamos assim, né, a recuperabilidade, né, e sempre pensando e mantendo a sustentabilidade nesse território. Uma outra forma de atuação, não menos importante, mas ainda para o técnico meio ambiente, dentro da geologia ambiental, é a própria educação ambiental, né, que vai ser uma ferramenta poderosa que promove a conscientização sobre a importância de respeitar os processos naturais, né, de evitar danos e proporcionar o equilíbrio ecológico e geológico, acima de tudo. Como que pode se dar essa educação ambiental? Por meio de atividades educativas, palestras, oficinas, que mais, campanhas, né? Ela vai capacitar os indivíduos e a comunidade às quais os indivíduos estão inseridos a entender os impactos das suas ações, né, no meio ambiente, e objetivando fortalecer o comportamento sustentável, as práticas sustentáveis, incentivando essas práticas que preservem os recursos naturais, que previnam desastres, acima de tudo, e garantam o uso responsável do solo, da água e dos minerais. Essa abordagem é fundamental para a gente formar cidadãos mais conscientes e engajados na construção de um futuro ambientalmente equilibrado, onde a gente possa ter, né, menos impactos, né, como os que a gente viu o ano passado aqui, que assolaram o nosso estado. Né. Uma outra atuação para o técnico meio ambiente
é a compreensão, né, do solo e do subsolo. Ela é um dos pilares fundamentais na geologia, tá? Ela vai capacitar o técnico em meio ambiente a identificar os diferentes tipos de solo e de rochas. A gente tem uma unidade que vai falar só dos tipos de solo e dos tipos de rochas aqui. É muito importante a gente entender, né, a sua composição e as propriedades. Esse conhecimento ele vai ser essencial, visando planejar o uso sustentável desse solo, né? Então, portanto, a gente tem que conhecer o solo, saber a origem desse solo, do que ele é formado, para planejar o uso sustentável dele. Sempre pensando no caso de solos, né, que a gente está falando, prevenir erosão, prevenir contaminação, avaliar viabilidade de projetos como aterros sanitários, como obras de infraestrutura ou construções em geral. Além disso, ajuda a entender as limitações geológicas de um terreno, né? Que a gente pode ou não fazer nesse terreno. Então, conhecer o solo, conhecer as rochas, com os minerais que ali estão, as origens dele, como ele é formado, né? A gênese desse solo, ele vai nos dar as limitações, né, que a gente pode fazer ou não desse terreno. Nos permitindo, dessa forma, tomar decisões mais seguras, assertivas e sempre pensando e alinhando a preservação ambiental e ao desenvolvimento sustentável. Mais uma forma de atuação do técnico em meio ambiente, pensando sempre na geologia ambiental, é a gestão dos recursos naturais. A gestão de recursos naturais ela é crucial, né? Vai ao encontro de tudo que a gente vem falando. O conhecimento geológico ele vai desempenhar um papel fundamental ao permitir a identificação de recursos como água subterrânea, sobre minerais e até petróleo, né? Esse entendimento geológico ele é essencial para garantir a exploração sustentável desses recursos. Então, a gente tem que conhecer o recurso, saber fazer uma gestão sustentável para poder explorar de forma consciente e sustentável, né? Visando e sabendo que esse entendimento ele vai evitar o esgotamento desse recurso, vai evitar a contaminação, vai evitar vários problemas, né? E com base nesse conhecimento é possível adotar as práticas que promovam o uso responsável, pensando e vislumbrando sempre a conservação desses recursos naturais, garantindo o seu acesso a longo prazo, né? E enquanto visando minimizar os impactos e promovendo sempre o desenvolvimento sustentável. Nesse próximo slide, a gente ainda tem, e talvez ele seja um dos mais importantes, né? Eu falei que o slide da educação ambiental era um dos importantes, porque acredito que com a educação ambiental a gente consegue chegar a todas essas outras etapas, né? De forma sustentável. Mas a geologia ambiental, ela é muito importante, ela é fundamental, né, como eu falei lá atrás, na preservação dos desastres naturais. A geologia auxilia na avaliação de riscos relacionados a fenômenos como, por exemplo, terremotos, como eu disse que a gente não tem aqui, né, tanto, né, ou pelo menos não tem registro de terremotos nas nossas regiões, mas a gente tem alguns abalos sísmicos, né, em virtude de exploração aqui, pelo menos eu falo de Pelotas, aqui na nossa região a gente tem alguns abalos que são oriundos de exploração de jazidas de pedra, né, que se usa para construção de granito aqui em Pelotas e outros tipos de rocha. E essa exploração, ela causa fenômenos como esses abalos. E outros locais que tenham o uso desregrado, né, do solo e dos minerais e da água, pode causar deslizamentos, né, e inundações, que foi o que a gente viu
no nosso estado nesse ano, né, que a gente teve a gente tem problemas de assoreamento dos rios, né, que são com certeza causados por atividades não bem geridas, né, acaba inundando os rios de minerais, né, que se chama assoreamento, com areia e tudo mais, e acaba o rio não tendo vazão, não suportando, e acontecendo o que a gente viu em várias regiões. Lógico que nem tudo se explica só com isso, né? Mas que tem uma relação muito forte, muito grande, e a gente sabe que tem. Mas com conhecimento geológico é possível identificar essas áreas que são mais suscetíveis a esses eventos, né? E a partir daí compreender os fatores que influenciam e tentar evitar esses fatores, né? E essa avaliação, ela é, então, essencial para elaborar estratégias que vão diminuir, né, esses problemas. E uma dessas estratégias por exemplo, o planejamento territorial. O planejamento territorial adequado, ele vai proporcionar que se faça a construção de barreiras de contenção, desenvolvimento de sistemas de alerta precoce, né, antes do problema acontecer. E com isso, é possível garantir a segurança ambiental e a proteção das comunidades, né? Minimizando os impactos negativos e como a gente pode falar, salvaguardar vidas, né? Que a gente viu que aconteceu no nosso estado, teve inúmeras pessoas que perderam familiares e foi muito triste, né? Uma outra forma de atuação é o monitoramento de impactos ambientais, né, onde o técnico em meio ambiente ele pode utilizar os princípios geológicos para planejar, para executar a recuperação de áreas degradadas por atividades humanas, né, por exemplo, mineração, desmatamento, o uso e o contaminantes, né, que vão para o solo de forma geral. Né? Então, com conhecimento geológico é possível entender que a dinâmica do solo e do subsolo identifica os tipos de contaminação e os processos naturais que podem auxiliar na recuperação dessas áreas. Né? Essa abordagem ela vai ajudar a implementar soluções eficazes para restaurar o equilíbrio ecológico, podemos dizer, né? Recuperando fertilidade do solo, garantindo sustentabilidade ambiental, promovendo a regeneração desses ecossistemas afetados. A geologia também ela vai fornecer ferramentas, então, essenciais para o monitoramento de impactos ambientais, permitindo a análise dessas mudanças no solo e nas formações rochosas, né, que são resultantes de projetos de infraestrutura, de agricultura, mal conduzida, né, com certeza, ou atividades industriais. Atividades industriais a gente fala de forma bem genérica, né, porque a gente sabe que nem todas vão causar esses impactos, né. Então, com base nesse conhecimento, é possível identificar os efeitos, né, dessas ações no meio físico, né. A geologia vai nos proporcionar isso. No meio físico, a gente pode entender como compactação do solo, como degradação de rochas, como contaminação de lençóis freáticos, né? Enfim, né? As informações elas ajudam a implementar medidas de controle e mitigação, digamos assim, que garantam que os impactos ambientais sejam reduzidos ou minimizados, né? Preservando os recursos naturais e promovendo um desenvolvimento sustentável e equilibrado. Próximo slide. Eu vou já tem alguma pergunta. O pessoal está se identificando. Fico muito feliz com a presença de vocês. Então, o que a gente viu até agora, né? Para finalizar essa unidade da geologia ambiental para o técnico meio ambiente, timidamente falando, que a gente viu que, eu vou voltar aqui no slide 15, vou falar resumidamente, o pessoal chegou depois, apesar que fica gravado, né?
Mas eu vou, então, resumir essa questão que eu acho, como eu falei para vocês lá no início, né, da a importância da geologia para o técnico do meio ambiente, né? Então, o técnico do meio ambiente vai trabalhar através da geologia ambiental na gestão de resíduos sólidos e solos contaminados, né? Vai capacitando o técnico em planejar a coleta, o tratamento, a disposição adequada de resíduos, além da recuperação dos solos que já foram impactados, né? Deixa eu deixar aqui no slide que estava. A gente falou também dos recursos hídricos, né? Que fornece conhecimento sobre a identificação e uso sustentável dos recursos hídricos, como águas subterrâneas, garantindo a preservação e a gestão dessas águas. Também a gente falou ali na questão da avaliação, né? Então a geologia vai proporcionar que o técnico realize estudos de impacto ambiental e elabore documentos para obtenção de licenças que garantam o uso, a gente falou no uso sustentável, né, dos solos e dos recursos minerais. Tinha uma imagem de uma pedreira ali, que eu acho que é uma imagem que ilustra bem isso. A gestão dos riscos geológicos, dos desastres naturais, que a gente falou também, e eu considero que seja muito importante, né, que, volto a falar, né, da questão que o nosso estado passou, então, a geologia ajuda a diminuir, né, e capacita o profissional a avaliar esses riscos geológicos, né, deslizamentos, inundações, né, que vai proporcionar ao técnico desenvolver estratégias que diminuam e deem respostas a esses desastres, né. O uso sustentável, a exploração, que a gente falou antes, exploração sustentável dos recursos minerais, a geologia ambiental para o técnico do meio ambiente, ela vai proporcionar, né, a utilização de técnicas de exploração sustentáveis desses minerais, priorizando conservação e uso responsável, né, sempre pensando em recursos naturais. E, como eu falei lá, todos são importantes, mas considero a educação e a sensibilização ambiental, né, que promove a conscientização, principalmente de crianças, né, como a gente falou antes, pode ser feito palestras, cursos, enfim, né, que capacitam indivíduos e comunidades em geral a adotar práticas sustentáveis e a preservar os recursos naturais para o futuro. Dessa forma, a gente encerra essa unidade e passa para essa segunda parte, que são os temas geológicos, né, que vai falar sobre a estrutura da Terra. Vou dar uma espiada aqui. Tá. Vamos começar aqui, então, os temas geológicos. O tema geológico, o que a gente vai começar a falar? Da estrutura geológica da Terra, tá? Compreender as camadas da Terra é fundamental, né? Porque cada camada ela desempenha um papel crucial no funcionamento do planeta, tá? Ela vai influenciar desde a dinâmica geológica até os processos ambientais e a própria vida humana, né? E algumas razões que elas são importantes de serem estudadas é que a estrutura geológica ela tem camadas como que são o manto, a crosta e o núcleo, né, que formam a base para o entendimento da geologia que a gente está estudando, né. Ela vai revelar processos internos da Terra, como a tectônica de placas, o vulcanismo, né, que acabam por moldar o ambiente no qual a gente vive, né. Também é interessante compreender a geologia da Terra para a exploração consciente dos recursos naturais, né, onde o conhecimento das camadas ela vai permitir identificar a localização de recursos minerais
e também petróleo, gás natural e água subterrânea, né, que são essenciais para o desenvolvimento humano e de uma forma sustentável. As camadas terrestres, elas são também responsáveis pelos processos naturais como terremotos, vulcanismos, né, que não nos afetam diretamente, como a gente havia falado, mas também por deslizamentos. Então, compreender essas camadas vai ajudar na identificação de áreas mais vulneráveis a esses fenômenos, né, e também na previsão, né, desses eventos. Deixa eu ver outra coisa. Os estudos das camadas também vão revelar informações sobre a dinâmica do fluxo de materiais do manto, né, que influencia nesses movimentos tectônicos e na formação dos relevos. Incluindo o solo e o subsolo, né, que são camadas terrestres, eles têm muita interação com o meio ambiente, né, então são fundamentais para o funcionamento dos ecossistemas, influenciando na formação dos solos, na retenção de água e, consecutivamente, na biodiversidade. Também é importante para o uso sustentável do solo. Aqui eu falo enquanto engenheiro agrônomo, né, que compreender as camadas terrestres é essencial para o planejamento de uso sustentável, né, de forma geral, né, o uso sustentável do solo, que visando sempre prevenir a erosão, né, a contaminação, desastres naturais, mas principalmente a erosão, digamos assim, pensando em agricultura. E a preservação ambiental, né, também é muito importante, que o entendimento das camadas terrestres ele vai ajudar na proteção, né, do meio ambiente, pensando numa forma de exploração responsável, né, onde se conhecer a geologia daquele local vai nos proporcionar exploração de forma sustentável desses recursos. Por fim, o conhecimento das camadas terrestres, então, é a base da exploração responsável, né? Importantíssimo para o técnico do meio ambiente. A exploração desses recursos de forma sustentável é o que o técnico busca, né? Então, a mitigação desses riscos, né, que a gente vinha falando, de deslizamento, erosão, dentre outros, e o desenvolvimento sustentável, sempre assegurando o equilíbrio e o uso desses recursos de forma sustentável e pensando na preservação ambiental. No próximo slide aqui a gente tem a formação da Terra. Faltou uma água aqui. Mas antes eu também queria falar para vocês sobre tectônica de placas que eu tenho aqui. Eu acho que um slide foi suprimido aqui, mas vou falar para vocês rapidamente sobre a tectônica de placas. Eu vou corrigir no slide e depois eu deixo... Não, tá nesse slide aqui, tá. São aspectos, então, a tectônica de placas são aspectos centrais, né, no estudo da dinâmica da Terra, né, fundamentais para a gente entender o funcionamento interno do planeta Terra. Tectônica de placas, então, a definição que se refere ao movimento das grandes placas litosféricas, né, que compõem a superfície da Terra. E a litosfera está dividida em várias placas que flutuam sobre o manto, que se movem, né, de maneira contínua. Esses movimentos eles vão ser de forma, como a gente pode falar, divergentes, digamos assim, que eles vão se afastar, né, e também se aproximam. Então vamos chamar de movimentos divergentes e convergentes, que se afastam e se aproximam, né, ou movimentos transformantes, que também são os que deslizam lateralmente. Cada um vai gerar um tipo de interação e, obviamente, uma consequência diferente. E esses movimentos eles vão implicar na formação dos terremotos, né, no vulcanismo
e na formação de montanhas. E é importante a gente entender, né, esses movimentos para prevenir, logicamente, desastres naturais, como os terremotos, né, e não no nosso caso, mais uma vez, mas as erupções vulcânicas, né, também para conhecer a origem e a formação do relevo, da onde a gente está, da nossa região, né, e também a estrutura geológica dessa região, além da gente poder interpretar, através da geodinâmica, a gente pode interpretar o ciclo geológico, né, que inclui a criação, modificação e a destruição de rochas, né, ao longo do tempo. E essas rochas vão formar solos, e esses solos a gente vai poder utilizar ele para determinado fim, como a gente falou antes, sem que cause impacto. Então, o estudo dessas placas, eles vão ser importante e essencial para compreender a dinâmica da Terra e suas implicações, né, nos processos naturais que moldam o ambiente em que a gente vive. Agora, para a gente resumir isso que a gente falou, que a gente falou antes, né? A geologia ambiental tem atuação na prevenção de desastres, principalmente, e o conhecimento técnico visa, digamos que, planejar, né, ocupações seguras, né? Bom, agora a gente já entra na nossa terceira parte, que é a origem do planeta Terra e a formação e estrutura, né? A gente tem várias supostas, digamos assim, origens, né? Os egípcios, eles falam que o rio Nilo, né, que passa no Egito, era visto como manifestação do deus Num, né? E num princípio caótico, que eles chamam, representava o caos antes da criação. E a vida e a fertilidade, eles começaram ao redor do rio Nilo. Então essa é a origem da Terra na visão dos egípcios, né? Já na Mesopotâmia, a Terra se originou por uma luta entre os deuses, né? O deus da ordem e o deus do caos. Essa luta, ela foi vista como um motor que deu vida e origem ao mundo, tá? Então originou de uma batalha. Na Grécia também foi uma luta, né? Os gregos acreditavam que a criação da Terra se deu por meio de uma luta entre o deus Céu, que é o Urano, e a Terra, né, que é a Gaia. E esse conflito gerou entre esses elementos essenciais, entre esses elementos celestiais, digamos assim, ele foi o ponto de partida para a formação do cosmos, dando origem à ordem e ao equilíbrio. E a gente tem, né, o cristianismo, que é a nossa, digamos, tendência mais forte no país, né, de religião, é que na criação bíblica o mundo foi criado a partir da palavra de Deus, digamos assim, né, onde Deus separou as trevas e a luz, o céu da terra, e fez surgir tudo que existe, estabelecendo uma ordem divina e perfeita no universo, né? Então esse conjunto de mitos, histórias e tudo mais, né, ele vai refletir diretamente as perspectivas sobre a origem do mundo, cada uma relacionada ao entendimento cultural e religioso e natural, digamos assim, das respectivas civilizações, né? Aqui a gente vai falar sobre a origem científica, digamos assim, né? Onde a Terra ela se formou a partir da colisão e da fusão de pequenos corpos chamados planetesimais, corpos planetesimais, tá? E esses impactos eles foram acumulando massa gradualmente ao longo do tempo, né? E foi aumentando a temperatura, e com o aumento da temperatura, devido a essas colisões, foi promovendo radioatividade, e a Terra ainda primitiva, né, se fundiu
levando à diferenciação interna, onde o material se separou em camadas, né, que são, então, o núcleo, o manto e a crosta, né? E esse processo de formação, ele foi fundamental e, lógico, né, explicado pela ciência dessa forma, né? E ele permite, então, a gente compreender a origem do planeta e a estrutura geológica que a gente tem atualmente. A formação da Terra, ela envolveu, digamos assim, diversos processos, né? Vamos chamar de processos-chave, incluindo o impacto gigante que ocorreu que ocorreu durante esses estágios finais, né? E a evidência de que a Terra colidiu com um corpo do tamanho de Marte, né? Que foi denominado de Theia, tá? Esse impacto resultou no lançamento de material para o espaço, que posteriormente se acumulou e formou a Lua. Tá? E com o tempo, a superfície da Terra começou a esfriar, dando origem a uma crosta sólida. Paralelamente a isso, os gases liberados durante as erupções vulcânicas ajudaram a formar a atmosfera primitiva, permitindo que se desenvolvessem permitindo que se desenvolvesse a vida, né, dando condições necessárias para que a vida fosse desenvolvida. Esse processo de resfriamento e a formação da atmosfera, eles foram fundamentais, né, então, para o início do nosso planeta. Em seus primórdios, a Terra era uma massa de lava quente, né? Uma lava a gente sabe o que é, né? Que é o que estão dentro dos vulcões, né? E essa lava ela era constantemente bombardeada por partículas cósmicas que se juntavam ao longo do tempo. Essas partículas eram formadas a partir da matéria que vinha do espaço, tá? Elas se uniam em diferentes formas, dando origem às estrelas, aos planetas, aos asteroides, né, e outros corpos. Esse processo de aglomeração da matéria cósmica, ele foi essencial para a formação do nosso planeta, que com o tempo evoluiu até se formar um ambiente habitável, né, que é o que a gente conhece hoje. A gente vai falar então um pouco das esferas da Terra, tá? Ela pode ser dividida em 4 esferas principais, né? São mais, mas a gente vai abordar aqui as 4 principais, que é a litosfera, que é a crosta terrestre, a atmosfera, que é uma camada de ar ao redor do planeta, a hidrosfera, que são águas, né? Os rios, os oceanos, as geleiras, e a biosfera, que são as regiões habitadas por seres vivos, né? Essas esferas elas estão em constante interação uma com a outra e funcionam como um sistema integrado onde as mudanças de uma afetam as outras, né? Que cria esse que a gente chama de equilíbrio natural da Terra. Tem outra imagem, né? Como a gente falava, pode ser dividida em litosfera, atmosfera, hidrosfera e biosfera, né? E elas não funcionam de maneira isolada, como a gente falou, elas estão constantemente em interação, né? Formando um sistema integrado e equilibrado. Como exemplo, a gente pode falar das atividades humanas que ocorrem na biosfera, pode influenciar o clima na atmosfera, né? E afetar a qualidade da água, das águas na hidrosfera, e modificar, como a gente falou lá no início da aula, modificar o solo, né, afetando diretamente a litosfera. Então essa interconexão entre essas esferas é o que mantém o equilíbrio natural do planeta, né? Permite o fluxo de matéria e energia que vão dar sustentação para a vida, né? Falar um pouquinho rapidamente de cada uma delas. A litosfera, então, é a camada sólida da Terra, né? É a camada mais externa da Terra. Ela vai incluir a crosta terrestre e a parte superior do manto terrestre. Ela está formada por rochas e solo, e é a base onde ocorrem os processos, né, de transformação de montanhas, vulcões, de movimentações de placas tectônicas, né? Na litosfera, ela é dividida em várias placas tectônicas que interagem, né, moldando o relevo do planeta e influenciando os fenômenos geológicos, né, como terremotos e vulcanismo.
A atmosfera, que é a camada de ar que envolve o planeta, né? Ela é composta por uma mistura de gases como oxigênio, nitrogênio, dióxido de carbono. Essa camada ela desempenha um papel essencial no equilíbrio climático, né? Na proteção contra radiações, né? Contra a radiação solar e consecutivamente, na manutenção da vida. Como curiosidade, outros planetas do sistema solar, como Marte e Vênus, também possuem atmosfera, né? Mas com características bem diferentes. Na atmosfera terrestre, ela é composta por gases que são mantidos ao redor do planeta pela força da gravidade. E o que atrai essas partículas e acompanha o movimento da Terra, né, é isso que atrai e faz acompanhar o movimento da Terra ao redor do Sol, né? E esses gases vão formar um escudo que regula o clima e as condições ambientais para a gente habitar o nosso planeta. A biosfera é uma camada do nosso planeta Terra que abriga todos os ecossistemas, né, onde se encontram os seres vivos. Engloba desde de oceanos, florestas, até mesmo os desertos, né, e, por que não, as áreas urbanas também, onde tem ser vivo habitando, tá lá a biosfera, né. É o único lugar conhecido do planeta onde a vida pode se desenvolver. Então, é na biosfera onde se desenvolve a vida. O termo biosfera ele vem do grego, né? Bios, que significa vida, e esfaira, que quer dizer esfera. A estrutura interna da Terra, ela é composta, a estrutura, a gente entra agora na última parte da aula, composta por núcleo, manto e crosta. A gente havia falado antes. O núcleo ele está localizado no centro da Terra, é formado por ferro e níquel, basicamente, né? Com temperaturas extremamente elevadas, tá? Acima dele a gente vai encontrar o manto, que é uma camada quente também e viscosa que se estende até a superfície. E por fim, a crosta, que é a camada mais externa, onde estão todos os continentes, né, os oceanos, e é composta por rochas, por solo, né, que dão então a origem à formação desses continentes, desses oceanos. Essas camadas elas funcionam em conjunto, moldando o relevo terrestre, né, e influenciando nos processos geológicos. Aqui a gente tem, então, uma imagem do que a gente falou, né? Do núcleo formado por ferro e níquel, né? Que é um denso, né, o núcleo denso, né? E a gente entra nessa, agora sim, a última parte da aula, que é a escala geológica, tá? A escala geológica nada mais é que a contagem de tempo, né? A contagem do tempo geológico. E a contagem do tempo, ela é baseada nos registros, né, que são encontrados em rochas e fósseis, né, e paisagens. Esses vestígios, eles permitem entender a evolução da Terra ao longo da história da Terra, né, desses bilhões de anos que a Terra tem. Registrando, então, as mudanças climáticas que ocorreram nesse período, né, as extinções, como, por exemplo, dos dinossauros, a formação de oceanos, de continentes e de montanhas. Por meio desses registros, que a pesquisa, a ciência, né, os cientistas em geral, conseguem dividir a história do planeta em diferentes eras. Tá? Essas eras também são divididas em períodos e épocas, né, que traçam a evolução geológica, né, ao longo do tempo. A escala geológica ela é usada para registrar registrar e organizar os principais eventos que ocorreram na história da Terra, desde da sua origem, há bilhões de anos atrás, até os dias atuais. A escala geológica divide o tempo em diferentes períodos, como eon, era, período, época, idade, né? E esses períodos refletem as mudanças climáticas, as extinções em massa que ocorreram, dentro da geologia, a formação de rochas, né, e ainda a evolução da vida no planeta.
E essa escala que ajuda, então, os pesquisadores a entender a sequência e a duração dos processos geológicos ao longo do tempo, né? Quanto à organização do tempo geológico, o éon é a primeira fase do tempo geológico, que marca o início da Terra. Quando o planeta era formado por material condensado orbitando o Sol. Nesse período, a Terra ainda estava em formação, sem essa crosta sólida, e era dominada por temperaturas muito altas, né? E a presença de elementos, em geral, nos seus estados mais básicos. Durante o éon é que a vida na Terra surge pela primeira vez. Tá? Nesse estágio, o planeta ainda não possui continentes, ele apenas tinha ilhas e um oceano raso, onde os primeiros seres vivos, como bactérias, por exemplo, começaram a aparecer. Na crosta terrestre ainda está em formação, né? A crosta terrestre ainda até hoje está em formação. Mas as condições dessa era aí era muito diferente das que a gente conhece hoje. Depois do éon, a gente passa para as eras geológicas, que são grandes períodos de tempo que se estendem por milhões ou até bilhões de anos, né? São marcados por características naturais bem específicas, como mudanças climáticas, extinções em massa e a formação de novos continentes. As principais eras que a gente tem do planeta Terra é a era pré-cambriana, que vai marcar o início da formação da Terra e o surgimento das primeiras formas de vida. A era paleozoica, que é conhecida pelo desenvolvimento da vida marinha e a formação dos primeiros organismos mais complexos, digamos assim. A era mesozoica, que também foi chamada da era dos dinossauros, foi um período de grandes mudanças na fauna e na flora do planeta Terra. E, por fim, a era cenozoica, que se inicia a partir da extinção dos dinossauros e é marcada pelo desenvolvimento dos mamíferos e a formação dos continentes como a gente tem hoje, né? A formação atual. Cada era geológica ela reflete importantes eventos e transformações da Terra. Por isso a importância da gente conhecer, né, e chegar aos dias de hoje com essas informações. Bom, resumidamente, o que a gente viu na aula de hoje foi as áreas de atuação do técnico meio ambiente, né, que a gente falou em gestão de recursos naturais, monitoramento ambiental, prevenção dos desastres naturais, além da recuperação de áreas degradadas, né, e eu acredito que foi talvez a parte que mais motivadora, né, que a gente se enxerga como técnico, né, atuando nessas áreas, né. Depois a gente falou dos temas geológicos que envolveram a formação e os processos naturais do planeta, né, como a tectônica de placas, a dinâmica interna da Terra, e a formação, né, desses materiais terrestres. A gente falou também sobre a origem da Terra, né, que teve sua formação através da fusão como eu falei para vocês, de planetesimais, até os processos que moldaram seu relevo e a criação dos principais e primeiros oceanos e os continentes, como a gente tem hoje. A gente falou das esferas da Terra, como a litosfera, a atmosfera, a hidrosfera, a biosfera, né? E como essas esferas se interconectam para manter o equilíbrio natural do planeta. A gente falou sobre a estrutura interna da Terra, né? Formada pelo núcleo, pelo manto, pela crosta, e como essa composição ela vai influenciar nos processos geológicos, né? Que é importante para o técnico com conhecimento de geologia entender, né? E a gente finalizou com o tempo geológico, que é o que organiza a história da Terra, né? Ele vai organizar em eras, como a gente falou, em períodos e épocas, né? Baseado nos registros geológicos deixados nas rochas, nos fósseis, nas paisagens, que vai ajudar a gente a entender a evolução do planeta ao longo desses bilhões de anos.
Essa aula, então, ela trouxe uma visão bem abrangente, né, sobre os processos naturais que moldaram e moldam até hoje a Terra. E numa primeira parte a gente falou da atuação, né, dos profissionais técnicos em meio ambiente, a fim de proteger e gerir, né, os recursos naturais de forma sustentável. Eu tenho mais algumas informações, eu acho, para dar para vocês. Como eu falei no início da aula, a gente não consegue acompanhar o chat do YouTube, mas gostaria de dizer que estão todos convidados, digamos assim, a gente se encontrar nessa sexta-feira, né? Que a gente vai estar aqui para responder dúvidas. Então, quem tiver dúvidas e anotou, por favor, entrar no chat nesse dia, que vai ser sexta agora, dia 14, então a partir das 19 horas, tá? Essa aula vai ficar gravada, vocês podem acessar elas quando quiserem, tá? E bem como os materiais que a gente está disponibilizando. Se tiverem qualquer questionamento de qualquer ordem, por favor, entrar em contato comigo pelo chat ou pela caixinha de mensagens ali, ou pelo meu e-mail. Aí vocês podem anotar e mandar questões, sugestões que vocês precisarem e eu puder ajudar, tá? A gente vai estar com total disponibilidade para vocês. Eu gostaria então de agradecer a todos, né? Foi um grande prazer poder compartilhar esse momento de aprendizagem, né? Nesses temas tão importantes para o técnico em meio ambiente, que são os campos de atuação dentro da geologia, né? Para o técnico em meio ambiente, também os temas geológicos e a formação do planeta Terra. Eu espero que vocês tenham extraído de forma proveitosa, né, aprendido esses temas, e nunca esqueçam de que vocês são protagonistas do conhecimento de vocês, então busquem mais artigos, mais informações, né, para enriquecer ainda mais o conhecimento. Espero que vocês tenham saído com um novo entendimento sobre a interconexão entre os processos naturais e a importância do meio ambiente em nossa vida. Eu não sei se o professor entra de novo agora ou a gente pode encerrar. Lembrando que os slides ficam disponíveis ali no e-aula. Também vocês podem e devem acessar o guia didático, né, que tem maiores informações. E eu vou também eu vou também disponibilizar toda semana alguns arquivos e artigos e vídeos, mas artigos que é interessante vocês lerem, tá? Para complementar o conhecimento de vocês acerca da geologia ambiental. Não, Rony, eu acho que nós já falamos bastante no início da aula. Então, agora eu só queria agradecer a todos e a todas pela presença e dizer que para mim foi muito proveitoso. Eu acho que todo mundo já escutou aquele nosso lero-lero inicial, que eu gostaria de ter feito geologia. Então, sempre foi muito interessante. E então, aprendi muito com a aula. Eu espero que todos também tenham aprendido. E fica, né, a dica, as possibilidades que um técnico tem com o conhecimento dessa área tão importante. Tá? Então, eu agradeço a todos, um bom retorno, um bom início de curso, e a gente se vê numa próxima oportunidade. Abraço e tchau para vocês.